bem com vocês? Gente, tá tão quente, né? Que nem com cabelo curtinho a Pro tá dando conta de ficar com ele solto. Mas vamos lá, a nossa aula. Hoje nós vamos começar fazendo a correção de língua portuguesa do som nasal do tá bem? Então vamos lá. Aqui tá onde você encontra, né, o som nasal no começo da sílaba, no final da sílaba e no começo e no final. Copie somente as palavras que apresentam a letra M no final da sílaba. Tempo, vampiro, catapimba, importado, simples, importante, sempre, também e lembrar. Depois sublinhe a letra que vem imediatamente depois do M. Eu vou aumentar um pouquinho, que eu acho que ajudou para vocês, né? Agora ficou enorme. Agora eu vou ter que até regular aqui, ó. Isso, vamos lá. Então, aqui, ó. Depois do M vem o P. Aqui o P, aqui o B, aqui o P, o P, o P, o P, o B, o B. Então, o que a gente conclui? O que a professora ensinou para vocês desde o comecinho, né? Que antes de M, a gente usa P e B. Que letras aparecem? P e B. Conclua com os alunos que antes das outras consoantes, então, deve-se usar o N. Então, se não for P e não for B, né? É o N e não o M que eu coloco. Por exemplo, canção vai ser com N. Cantar vai ser com N. Por quê? Porque o que vem depois não é P e nem B. Essa daqui é pessoal, né? Você vai procurar outras palavras. E aqui recortar o material de apoio e formar palavras novas. Então, você vai conseguir formar conta, contam, botam, sobram, sombra, tanto, tampa, tampam, espalham. Conta, contam, botam, sombra, sombram, sombra, tanto, tampo, tampam, espalham. Nossa Senhora, até difícil, né? Então, vamos. Aqui você ia ler o trecho, prestar atenção à escrita e à pronúncia das palavras. Macarrão, pão e refeições. Aqui foi o que eu falei para vocês, né? Ó, esse som nasal foi sinalizado com o tio. Lembra que eu fiz uma brincadeira, né? Falando que é o seu parente, o que casou com a sua tia, né? E o nome desse sinalzinho é o tio, tá aqui, ó. E depois a gente lê o texto do Thomas Alva Edison. Gente, tá uma queimada tão grande, tá caindo tanta fuligem, que até para eu gravar para vocês tá difícil, porque tá difícil falar e respirar. Que tristeza, né? A gente precisa da clemência de Deus, precisa ter misericórdia da gente mandar chuva. Porque de verdade eu acho que a gente não está merecendo, que a gente está se comportando muito mal com a natureza. Mas olha, tá difícil. Espero que você não esteja com essa dificuldade de respirar que eu estou. Naquele mesmo ano, ó, gente, ano, demorou, telefone. Então, olha aqui, ó. Lê em voz alta as palavras do quadro, observe a escrita das palavras em vermelho. Então, ano, demorou, telefone. As sílabas em destaque apresentam som nasal ou oral, não nasal. Esse som foi marcado pelo tio ou pela presença do M ou N no final das sílabas. Essas palavras têm som nasal, tá? Essas palavras aqui, ó. Mas não é marcada nem pelo tio, nem pela presença do M no N no final da sílaba.
São palavras que fogem da regra, tá bom? Aí eu fiz junto com vocês a respostinha. Lembro que a Pro conseguiu escrever depois de muito tentar, né? Então, foi isso. Essa é a nossa correção. O verbo já vai ser a nossa próxima aula. Então, eu vou dar uma pausa aqui para abrir a página do aluno, tá? Um minutinho. Então, vamos lá. Vou colocar maiorzinho também aqui. Ah, já foi. Estudando gramática. Verbo. Verbo, Pro. Parece que eu não ouvi isso ainda. Olha, você só não nomeou como verbo, mas você já faz uso dele. O verbo é uma ação. Tudo são palavras que denominam movimento. Andar, falar, cantar, ensinar, abanar, estudar, né? Hoje eu vou estudar. Olha aí, estudar é um verbo, é uma ação, né? Estudar significa que eu vou sentar, vou abrir um livro, vou ter que ler. Então, olha aí, estudar. Hoje eu vou andar bastante. Significa que você vai se movimentar. Por isso que a gente fala que o verbo é uma ação. É uma palavra que mostra algum tipo de movimento, tá bom? Que algo ali vai acontecer. Então, vamos ver. Grandes inventores, os gênios da comunicação. Alexandre Graham Bell, eu acho que é assim. Ele estudou medicina em Londres, Inglaterra. E uma palavra que eu não sei pronunciar, Alemanha. Então, não vou pronunciar para vocês não aprenderem errado, tá? Mais tarde, especializou-se em linguística do som e filosofia. E fisiologia, desculpa. Então, fez experimentos para melhorar a comunicação entre pessoas que não ouviam bem. A partir disso, inventou um aparelho que transformava as ondas sonoras em impulsos elétricos. Os impulsos passaram por um fio e chegavam a outro aparelho, que as traduzia em som novamente. Era o telefone. A primeira conversa usando o invento ocorreu em 1876. Graham Bell usou o aparelho para chamar o assistente dele, que estava na outra sala. Gente, eu acho isso tão incrível que a mente humana tem uma capacidade, né? Eu fico boba. No final do século XIX, os irmãos Lumière criaram um projeto chamado cinematógrafo, que deu origem à palavra cinema. O equipamento funcionava como câmera e projetor. Em 28 de dezembro de 1895, eles apresentaram a invenção em um cinema em Paris, na França, projetando as primeiras imagens em movimento. Eram filmes mudos, em preto e branco, com cerca de 1 minuto de duração. Um dos primeiros mostrava um trem chegando a uma estação. As pessoas que estavam na plateia ficaram assustadas, achando que o trem entraria na sala, igual nós, como a gente começou aí no cinema 3D, né? Que parecia que vinha em cima da gente as coisas. Quanta coisa nova, né? Walt Disney. Em 1923, Walt Disney e o irmão Roy Disney fundaram a Walt Disney Company e produziram filmes feitos com técnicas de desenho animado. O ratinho Mickey Mouse, criado em 1927, tornou-se um dos maiores sucessos da produtora. Em 1939, a Walt Disney lançou o primeiro longa-metragem, Branca de Neve e os Sete Anões. Depois produziu filmes como Bambi, Pinóquio, Cinderela. O parque da Disneylândia, na Califórnia, Estados Unidos, foi inaugurado em 1955 e o Walt Disney World, na Flórida, Estados Unidos, em 1971. Hoje, a Walt Disney Company conta com estúdios de cinemas, canais de televisão, rádios e parques temáticos e faz parte do imaginário e do sonho de muitas crianças.
não é? E de alguns adultos também. Então, vamos lá. Sobre o texto, marque o X na alternativa correta. Apresenta a vida de pessoas importantes para o desenvolvimento da internet. Essas pessoas que a gente leu, elas desenvolveram a internet. Tem o objetivo de mostrar quantas pessoas são importantes para o desenvolvimento dos meios de comunicação. Tem o objetivo de mostrar quantas pessoas são importantes para o desenvolvimento do meio de comunicação. Trata-se da história e das descobertas de inventores dos meios de comunicação. Você vê que essas são muito parecidas, mas está quantificando pessoas, tantas pessoas, ou está dando ênfase para as invenções que fazem parte do meio de comunicação? É nessa linha que você tem que pensar. O texto apresenta títulos internos e intertítulos. Identifique-os e escreva a seguir. Então, nós temos títulos e intertítulos, tá? Então, vamos lá. Gente, mas tá uma lacção aqui na minha rua que tá até me desconcentrando. Ó. Então, a gente tem um título, grandes inventores, né? Os gênios da comunicação. Esse é o título. E aí, a gente tem os intertítulos, que são Alexandre, Augusto, Walt Disney, tá? Então, esses são intertítulos. A que esses intertítulos se referem? Esses intertítulos, eles se referem a quê, né? A nome das pessoas que fizeram o quê? Eu já não estou dando tanta resposta para vocês, já estou deixando vocês chegarem mais nas respostas. Então, vamos lá. Agora, aqui. Releia o texto, releia o trecho e responda aos itens. Alexandre Graham Bell, ele estudou medicina em Londres, Inglaterra. Gente, será que é Undesburg? Eu acho que é, mas eu não sei. Eu vou pedir para alguém me ensinar para pronunciar isso daqui certinho, que aí na correção eu falo para vocês, tá? Eu não gosto de ensinar aquilo que eu não tenho certezas, porque para que ensinar errado? E a gente não sabe tudo nessa vida. Eu não sei corretamente a pronúncia do nome desta cidade. Mais tarde, especializou-se em linguística do som e fisiologia. Então, fez experimentos para melhorar a comunicação entre pessoas que não ouviam bem. A partir disso, inventou um aparelho que transformava as ondas sonoras em impulsos elétricos. Os impulsos passavam por um fio e chegavam a outro aparelho, que os traduzia em som novamente. Era o telefone. A primeira conversa usando o invento ocorreu em 1876. Graham Bell usou o aparelho para chamar o assistente dele, que estava em outra sala. De quem o trecho trata? De quem? Ó, quando a gente fala quem chegou? É sempre uma pessoa, né? De quem? Identifique as palavras que se referem a ele. Alexandre, ele estudou medicina em Londres. Mais tarde, especializou-se. Né? Quem especializou-se? Então, fez experimentos para melhorar as comunicações entre as pessoas que não ouviam bem. A partir disso, então você vai ler e vai identificar quais palavras que se referem ao Alexandre, tá? Próximo. Circule as palavras que identificam ações. Seguindo o exemplo, complete o quadro. Então, é o que eu falei para você, o verbo. Estudou.
Aí você tenta sempre terminar em ar. Ou ir. Ou ir. Então, por exemplo, especializou, estudou, especializou, especializar, fez, fazer, inventou, vem do verbo inventar, usou, vem do verbo usar. Então, vamos de novo. Ele se especializou. Especializou é a flexão do verbo especializar. Eu vou me especializar. Ele se especializou. Que confusão. Não, é que nem o verbo falar. O nome do verbo é falar. Ele falou, nós falamos. Tá vendo? Então, a raiz, o verbo é falar. E aí, a gente vai conjugando ele como se fosse, sabe aquelas massinha, aquelas gelecas, sim? Então, ó, falar, falou, falamos, falaremos, vem tudo do falar. Especializar, vem o verbo especializou, vem de especializar. Fazer, fez. Inventar, inventou. Usar, usou. Tá bom? Leia as frases. Ele inventou um aparelho. Grambel usou o aparelho. Agora, pinte de vermelho as palavras que demonstrem quem realizou a ação. Quem realizou o ato de inventar o aparelho? Quem? Ó. Quem realizou a ação? Tem duas palavras aí que se refere a quem realizou a ação. De azul, as palavras que indicam o objeto que sofreu a ação. Que objeto que sofreu a ação? Que objeto que foi realizado? Tem até... Entendeu? Agora vamos lá. Leia o trecho e responda as questões. No final do século XIX, toda hora eu estou preocupada para ver se o não gerou o vídeo. No final do século XIX, os irmãos Lumière criaram um projetor chamado cinematógrafo. Ó, depois você vai ler, eu já li para você, depois você vai ler. Leia várias vezes, tá? Primeiro, para conseguir responder. Segundo, para praticar a leitura, tá? Sublinhe o texto as palavras que fazem referência. Ó, quais palavras faz referência a Auguste e Louis Lumière? Qual palavras fazem referência a eles? Silmara é professora. Ela adora seus alunos. Que palavras fazem referência à professora? Agora circule as palavras do texto que identificam as ações que eles realizaram. Agora você vai procurar os verbos, as ações que eles realizaram. Identifique no trecho a palavra que marca uma ideia de movimento. Então, ó, aqui é o verbo, tá? Amores, dá para eu interromper um pouquinho? Porque eu percebi que não estava batendo a apostila que eu estou mostrando para vocês aqui no computador, qual que está na minha mão, mas é porque eu estava na página errada aqui na apostila. E as perguntas são muito parecidas, então estava ficando estranho. Agora vamos lá, novamente, tá? Leia o trecho e responda as questões. Então, você vai ler e vai sublinhar no texto as palavras que fazem referência ao Auguste e ao Luiz. Quais são as palavras que fazem referência? Ó, irmãos, criaram, eles apresentaram. Por quê? Irmãos substitui o nome, Auguste e Luiz, né? Criaram. Quem criaram? Eles, o Augusto e o Luiz. Vou falar assim, tá, gente? Quem se apresentaram? Eles.
Então, ó, palavras que se referem a essas pessoas. Então, você vai circular aqui. Depois, agora, circule as palavras do texto que identificam as ações que eles realizaram. O que eles realizaram? Que inventos, que projeto eles realizaram, tá? E depois, identifique no trecho a palavra que marca uma ideia de movimento. Um dos primeiros mostrava um trem chegando a uma estação. Então, ó, identifique no texto a palavra que marca ideia de movimento. Qual dessa palavra aqui, ó, marca ideia de movimento? Nossa, o fulano tá demorando. Calma, ele já tá chegando, né? Se ele já está chegando, significa que ele está longe, está perto, vai demorar, não vai? Então, olha aí, você identificou uma ideia de movimento. Identifique no trecho uma palavra que denota um pensamento e outra que indica um estado. Então, uma que é um pensamento e outra que é um estado. Achando, estavam ou ficaram. Então, ó, eu já dei as palavras para vocês, tá? Eu quero só que você classifique essas palavras. Achando estavam, ela é pensamento ou estado? E ficavam ou ficaram, é pensamento ou é estado? Tá? Eu não sei se vocês entenderam muito bem, mas vamos ver o que vocês vão responder e aí a gente vai conversando sobre essa parte de língua portuguesa. Leia a definição. Verbos são palavras que marcam ações, estados e mudanças de estado, fenômenos da natureza. Agora, tá vendo a Pro? A foto é quase a mesma. Então, a Pro, aquela hora estava em outra página, por isso que não estava batendo, tá? Releia o trecho. Vocês vão ler de novo esse texto, prestando atenção nas palavras grifadas. Produziram, lançou. Foram sublinhadas no texto as palavras que identificavam ações. Produziu e lançou. Observe e responda. Elas se referem a algo que já aconteceu? Ó, produziu, lançou, não é produzirá, lançará. Você produziu? Né? Então, essas palavras mostram que o tempo está no tá? Isso mesmo. Agora vamos lá. Essas coisas já aconteceram, né? Ele já produziu bastante. Então, foi lá atrás, né? Se fosse lá na frente, ele produzirá, né? E se foi hoje, hoje eu produzi, né? Então, a gente tem aí, ó, as modificações do verbo. Releia as frases com as palavras sublinhadas e circule as palavras que identificam quem realizou essas ações, tá? E quem fez essas ações? Tudo isso aqui que está falando que foi feito, quem foi que fez? Como você identificou quem realizou a ação de produzir nos dois casos? Como você identificou? Foi porque indicava que foram eles? Foi pela leitura que te induziu? Como que você chegou a falar, não, foram eles que produziram? Gente, eu acho que essas atividades, elas vão gerar bastante dúvida, mas não tem importância, tá bom? Você me liga, na hora da correção, se você vê que você não conseguiu acertar nada, que você não entendeu, você fala para a Pro, é um processo. Vocês viram que língua portuguesa deu um saltinho, né? Tipo assim, nossa, parece que ficou um pouquinho mais difícil, mas não tem importância. Daqui a pouco a gente começa a se habituar,
tá bom? Sem apavoro, sem, ah, meu Deus, e agora? Não, a gente vai, professora, mas esse negócio de verbo, de não sei o que, parece que tá me assustando. Não precisa. Aos poucos a gente vai se acostumando e quando a gente vê, a gente já aprendeu, tá? Releia o trecho. O ratinho já era sucesso antes? Justifique sua resposta em uma palavra do texto. Então, você vai ler, ó. O ratinho Mickey Mouse, criado em 1927, tornou-se um sucesso. Ele já era sucesso antes? Ou ele foi sucesso a hora que ele foi criado? E justifique a sua resposta, tá? Silmara tornou-se uma atleta. Silmara havia se tornado. Havia, tornou-se, se tornará. Para pensar nessas palavras, tá bom? A prof está começando a falar frases que vão te remeter ao presente, ao passado e ao futuro, que são nossos tempos verbais. Ah, não, Pro, agora se acabou o vídeo mesmo com tudo. Não, é coisa que você já usa na prática, só falta você identificar na escrita. Devagarinho a gente vai conseguindo, mesmo porque você vai ver isso agora ao longo do ano escolar, tá? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tomara que com ar mais fácil de respirar, tá bom? Tchau, tchau!